Boa tarde, gente. Então, vamos continuar então o nosso conteúdo de processos químicos industriais. Para a aula de hoje, a gente vai começar então a quinta parte da nossa matéria. Lembrando que na primeira parte a gente estudou o ajuste de unidades, conversão de unidades, estudar as unidades. A segunda parte, o ajuste de equações. A terceira parte, a gente começou os balanços de massa por processos com apenas com uma unidade, né? E depois a gente estudou os processos com múltiplas unidades. E agora a gente vai fazer o balanço de massa com reações químicas. É a quinta parte da nossa matéria, então, se a gente puder dividir ela dessa forma, né? E é muito importante, gente, nessa parte que a gente vai resgatar aqueles conceitos de estequiometria, certo? Eu vou fazer essa revisão aqui de estequiometria com vocês para a aula de hoje, então, que é muito importante para os processos químicos, que se a gente não recordar a questão da estequiometria, vai ficar bastante complicado para fazer o balanço de massa, que ele é totalmente dependente da estequiometria dessa reação. Em processos, lógico, né, que tiver a tal da reação química. Certo, gente? Então, vou fazer uma revisão aqui com vocês, lembrando que eu coloquei aqui que as massas de cada elemento químico tem que ser dada, ou tem que ter uma tabela periódica para você pesquisar essas massas. Ó, do oxigênio a gente vai aproximar aqui para 16 e do enxofre a gente aproxima para 32. De uma reação química, gente, ela mostra para a gente como que ocorre essa proporção, né? Como que os átomos se dividem numa reação. Por exemplo, nessa reação aqui eu tenho uma molécula de dióxido de enxofre, e uma molécula dessa é formada por um átomo de enxofre e 2 de oxigênio. A molécula do gás oxigênio é formada por 2 átomos de oxigênio. Então, fazer essa leitura numa reação química é muito importante. E essa combinação forma uma molécula que tem 3 átomos de oxigênio e 1 de enxofre. Vamos, então, fazer um estudo pormenorizado dessa reação, tá? Um estudo bem completo dela. Então, aqui a gente está fazendo uma revisão de reação química. Essa reação, então, é o dióxido de enxofre reagindo com o gás oxigênio, formando o trióxido de enxofre. Aqui eu coloquei em equilíbrio, né? Porque isso aí se trata de um equilíbrio químico, certo? Se eu representar o enxofre por uma bolinha azul, assim, transparente, eu vou representar o oxigênio por uma bolinha um pouco menor, toda em azul, tá? Para a gente mostrar essa questão aqui para vocês. Então, estou usando lá o modelinho de Dalton para a gente estudar essa reação. É aqui o trióxido de enxofre, é um átomo de enxofre para 3 de oxigênio. Gente, seguindo a lei de Lavoisier, que numa reação química, né, a gente tem que ter conservação das massas. Se não for uma reação nuclear, o átomo não vai se desintegrar, não vai ser criado átomo, vai ter só um reordenamento desses átomos, uma formação, rompimento de ligações químicas que antes existiam, formando novas ligações que não existiam para dar origem ao produto. Então, olhando essa reação química aqui, olhando esse diagrama aqui de Dalton, a gente percebe que a gente tem quantos átomos de enxofre nos reagentes. A gente percebe que a gente tem um átomo de enxofre. Nos produtos, a gente tem um também. Mas e os oxigênios? Se eu observar aqui, ó, a gente tem 2 oxigênios, com mais 2, 4 oxigênios nos reagentes e 3 no produto. Isso não pode, né? Eu tenho que ter 3 reagentes, 3 oxigênios nos reagentes e 3 nos produtos para essa igualdade ser válida. Isso aqui fica muito simples a gente resolver essa questão, que basta, então, se o enxofre já está balanceado, basta a gente balancear o oxigênio. E lá no primeiro ano eu mostrei para vocês que a gente geralmente começa da molécula mais complexa. Essa aqui seria a mais complexa, que tem o maior número de átomos, são 4 átomos. Eu coloco aqui como se fosse coeficiente 1, né? Mas a gente não precisa representar. Um enxofre de cá, então esse aqui também já tem o número 1. E a última que a gente vai balancear é a substância simples, nesse caso o oxigênio.
E eu posso fazer esse balanceamento aqui, vou até pegar a canetinha vermelha para evidenciar essa questão. Se eu colocar um meio oxigênio aqui, esse meio, gente, não existe meia molécula, né? A molécula ela é formada por 2 átomos. Então, a gente não costuma representar isso por meio de fração. Tem que ser uma combinação do menor número inteiro, né? Então, aí o PAC recomenda que a gente não utilize fração no balanceamento de reações. Se eu não for, se a proporção é de uma molécula para meia, no meu balanceamento, agora está balanceado, né? E não existe meia molécula, eu preciso de uma molécula inteira, né? Então, uma molécula inteira, se meia de oxigênio reage com uma molécula inteira de SO2, então uma molécula tem que reagir com quantas de SO2? Tem que reagir com 2. Formando quantas? Formando 2. E aí sim, estaria balanceado, né? Mas para isso eu tinha que sumir com essa fração aqui e deixar uma molécula. Então, como que ficaria o desenho agora que eu sei disso, né? Uma molécula ela precisa reagir com 2 de enxofre. Esse estudo da reação química, quando a gente tem essa visão completa de uma reação química, facilita muito, né? Você entende a fundo como que ocorre uma reação química. Então, nessa representação aqui, agora sim, 2 átomos de enxofre, 2 de enxofre, 6 de oxigênio, 6 de oxigênio. E aí, então, o balanceamento dela, que é muito importante a gente entender isso, esse balanceamento. Não vou representar o número 1. Não precisa, né? Eu coloquei o estado gasoso, né? Ali em cima eu esqueci, vou colocar aqui. Certo? Então a gente tem a formação aqui do trióxido de enxofre nessa reação. Beleza? Essa proporção aqui que a reação ocorre, ela permanece, né? A proporção ela vai ser constante. Então, se a gente pegar 10 moléculas de dióxido de enxofre, vai reagir com 5. Se a gente pegar 5 mols de SO2, né, ele vai ter que reagir com 2,5 mols. Ou seja, a proporção da reação, que a gente chama de razões ou relações estequiométricas, ela permanece constante. Então, qual que é a razão estequiométrica dessa reação? As relações estequiométricas que estão relacionadas com os coeficientes dessa reação. Se a gente for olhar aqui a reação, é 2 moléculas, eu posso falar, como a gente não tem praticidade de trabalhar com 2 moléculas, a gente trabalha com mol, que é o quê? 1 mol, 6 vezes 10 é 23, aproximadamente, né? Então, 2 mols do dióxido de enxofre está para 1 mol de oxigênio. Isso é uma das relações estequiométricas que a gente pode pegar. 2 mols de dióxido de enxofre está para 1 mol de oxigênio. Vamos pegar a relação? 2 para 2 é a mesma coisa que 1 para 1. Então, eu posso falar que a relação entre SO2 é 2 mols de SO2 está para 1 mol de SO3, certo? Também posso falar que 1 mol de oxigênio está para 2 mols de SO3. Essas relações estequiométricas é muito importante a gente entender elas, bater o olho na reação, fazer o balanceamento da reação química, e o balanceamento vai me fornecer essas relações estequiométricas, né? Por exemplo, se eu falar assim para vocês, ó, deixa eu pegar aqui, 15 mols de oxigênio formaria quanto de trióxido de enxofre? Ué, eu conheço a relação estequiométrica, não conheço? De oxigênio para SO3? Eu conheço essa relação. Fazendo como se fosse a conversão de unidade. Eu vou pôr mol de O2 embaixo, o que eu quero? Mol de SO3. Então, o que eu quero que some eu pôr embaixo, o que eu quero que apareça, eu vou colocar em cima nessa relação.
E aí, a relação estequiométrica me fala o seguinte, que 1 mol de SO2 está para 2 mols de SO3. Aí eu posso passar a vara aqui no mol SO2. 15 vezes 2 vai dar 30 mol de SO3. Certo? 30 mol de SO3. Então, notem aí que eu usei a relação estequiométrica para fazer um cálculo. Tudo começa assim. E a chave, gente, da relação estequiométrica é o balanceamento da reação. Se você tem um balanceamento, você tem as relações estequiométricas. Está aqui as relações, as razões estequiométricas são essas aqui, ó. Dá um bisu nelas aqui, ó. São essas relações estequiométricas, tá? Deixa eu mudar isso aqui, né? Isso aqui vai ser a chave, então, para a gente fazer todos os cálculos que envolvem uma reação química. Beleza? Lá no slide eu coloquei a perguntinha seguinte. Para produzir 1.600 kg por hora de trióxido de enxofre, qual que é a quantidade de gás oxigênio necessária? 1.600 kg por hora do trióxido de enxofre. Ah, mas agora complicou, porque ali ele está falando 1.600 kg. Gente, se eu tenho aqui as razões estequiométricas, essas razões estequiométricas, gente, estão tudo em mol. Então, se ele te der a massa, você pode converter isso para mol. Vamos ver como que a gente faz isso? Vamos ver como que a gente faz essa conversão? Ó, eu falei para vocês que a chave de toda a estequiometria é o balanceamento, e a gente usa a quantidade de mol. Isso aqui é a chave. Aí, ele quer trabalhar em grama. Ele quer trabalhar com a massa, né? Massa, pode ser quilo, pode ser grama, pode ser tonelada. E aí, gente, se eu quero fazer esse trabalho aqui de massa, converter mol para massa ou massa para mol, a gente já está cansado de saber, a gente já trabalhou isso bastante, que eu uso a massa molar para fazer essa conversão. Então, vamos voltar lá na nossa reação química e vamos entender como que eu posso fazer essa conversão. Tem duas formas de fazer essa conversão que eu vou trabalhar aqui na revisão de hoje. A gente continua a revisão na próxima aula. E aí, finalmente, a gente começa, então, a discutir os balanços de massas que tiver as reações químicas. Segundo lá, a nossa reação química é 2 mols de SO2 reage com 1 mol de gás oxigênio. E nessa reação, que é um equilíbrio químico, tem a produção de 2 mols do trióxido de enxofre. Certo? E aí, eu mostrei lá no slide, aqui o slide, ó, a tabelinha, né? A massa do oxigênio de cada átomo de oxigênio é 16 e cada enxofre é 32, certo? Cada oxigênio é 16, cada enxofre é 32. Tá aqui, a massa do oxigênio é 16, do enxofre é 32. 16 vezes 2 dá 32. Com 32, 64 gramas. Então, 2 mols, a gente vai ter 2 vezes 64, que é 128 gramas, certo? Então, o que eu fiz? Converti esses 2 mols para gramas. 128 gramas de SO2. 1 mol de oxigênio, do gás oxigênio, aliás, vai ter uma massa de quanto? Cada oxigênio é 16, 16 vezes 2, 32 gramas. Então, a gente tem aqui 32 gramas de gás oxigênio. Se 128 combina com 132, só pode dar quanto? Vou fazer a continha aqui para a gente verificar, né? Certo? Então vamos aqui, ó. Do enxofre é 32, do oxigênio é 16. Se eu tenho 3 oxigênio, 16 vezes 3 dá 48, né? 32 mais 48 dá 80 gramas, não é isso? O SO3 tem 80 gramas, certo? Mas eu tenho 2 mols de moléculas, né? 1 mol de trióxido de enxofre tem 80 gramas. 2 mols tem 160 gramas. E aí você confere aí se a lei de Lavoisier está sendo obedecida. 128 com 132 é igual a 160. Se esse é o cálculo das massas, está correto. E aí, gente, olha só, o que eu tenho aqui? Eu obtive todas as relações estequiométricas, né? 2 mol para 1 mol, 1 mol para 1 mol, 1 mol
para 2 mols nessas relações estequiométricas. Eu também posso ter as relações em massa. Olha aqui, ó, se eu trabalho, converter esses mols aqui, ó, essa conversão de mol usando a massa molar para massa, como que fez mesmo? Ó, como que a gente faz essa conversão? 2 mols de SO2, eu quero converter isso para grama. Basta a gente utilizar a massa molar. A massa molar não é a massa de 1 mol? 1 mol de SO2 tem, aí você acha, qual que é 1 mol de SO2? Tem quanto? Você vai fazer o cálculo, você vai ver que é 64 gramas. Beleza? Corta mol de SO2 com mol de SO2, 64 gramas de SO2, que é a massa molar dele. Você vai obter, então, 128 gramas de SO2. Isso aqui que a gente fez. Então, de onde que veio esses 2 mols? Isso aqui veio da reação. É o coeficiente estequiométrico. Certo? Aqui o coeficiente estequiométrico veio do balanceamento. Certo? Então, a gente obteve aqui qual que é a proporção em massa. Vamos escrever isso? Ó, a proporção em massa dessa reação é 128 gramas de SO2, está para 32 gramas de oxigênio. Ah, eu quero simplificar. Eu sei que dá para simplificar. Pode simplificar, a gente até deve, né? Para ficar mais bonitinho. Mas é lógico, gente, que se você enxergar umas proporções diretas, você já pode fazer direto. Eu só estou mostrando tudo que uma reação química fornece de proporção para você. Uma equação química balanceada. E aqui eu também tenho 128 gramas de SO2. Isso está para 160 gramas, bem ruim esse 160, né? 160 gramas de SO3. Ó, estou aproveitando tudo que eu tirei de informação da reação. E eu também sei que 32 gramas de oxigênio está para 160 gramas de SO3. Aí, eu pergunto uma coisa aqui para vocês, para a gente encerrar aquele exercício, para a gente finalizar esse exercício e encerrar. Se eu multiplicar, eu posso multiplicar essas relações em cima por 1000 e embaixo por 1000, não é uma operação neutra? Quando você multiplica por 1, na multiplicação 1 não é neutro? Se eu multiplicar isso aqui por 1000, o que eu vou fazer? Eu vou obter as proporções, em vez de 100 gramas, eu vou obter as proporções em quilo. Lá no enunciado do exemplo que ele está perguntando, ele fala o seguinte: qual que é a quantidade necessária para produzir 1.600 quilos por hora do trióxido de enxofre? Ele quer saber qual que é a quantidade necessária de oxigênio. Ele quer saber. Não é isso? Aí o que eu vou fazer? A massa de oxigênio, para não ter o trabalho de montar uma regra de 3, eu vou usar a relação estequiométrica. Vai ser o quê? 1.600 quilos por hora de SO3, certo? Ele quer a massa de oxigênio, então eu tenho que multiplicar por um fator, por uma relação que corte a massa de SO3 e apareça o quê? A massa de oxigênio, que é o que ele está perguntando. E essa relação estequiométrica foi dada aqui, né? A gente conseguiu encontrar ela na reação. Olha só a relação estequiométrica. Fala aqui, 32 quilos de oxigênio, lembrando que eu posso mudar a unidade aqui, né? 32 quilos de oxigênio está para 160 quilos de SO3. Olha que beleza essa conta, ó. 1.600 dividido por 160. 1.600 dividido por 160 é 10. 10 vezes 320, a massa. Aqui, ó, quilo de SO3 eu corto também, né? Lógico. A massa de oxigênio, então, é 320 quilos de oxigênio. Como está na forma de vazão, né? Eu vou escrever isso tudo na forma de vazão mássica. 320 kg de oxigênio por hora. Tranquilo? Essa é uma das formas de fazer. Eu falei que eu ia mostrar duas formas de fazer, né? A outra forma de fazer, gente, é você utilizar
essas relações estequiométricas. Só ela que não é a chave, não é a quantidade em mol que é a chave. Ele te deu lá 1.600 quilos de SO3. Ah, eu não sei a relação em mol. Eu não sei fazer isso aqui, ó. Não sei. Ah, mas eu sei passar a massa para mol. O professor me falou que eu converto massa utilizando a massa molar. E aí, você sabe a massa molar, que 1 mol de SO3 tem 80 gramas, não é isso? 1 mol tem 80 gramas. Aquilo com gramas não corta. Ah, mas eu posso falar que, em vez de falar que é 1 mol, aqui eu vou chamar de quilomol. 1 mol é 80 gramas. Então, 1 quilomol, então 1.000 mol é igual a 80 quilos. Posso fazer isso. 1.600 dividido por 80, posso cortar o zero aqui, né? Fica 160 dividido por 8, que dá... Quanto que dá? 20, não é isso? 160 dividido por 8 dá 20 quilos de 20 quilomol, né, gente? 20 quilomol de SO3. Porque eu cortei quilo com quilo, né? Quilo de SO3, sobrou quilomol. Então, nessa segunda forma de fazer, o que eu faço? Todas as informações que ele me der, eu transformo para mol, porque em mol eu consigo trabalhar. Eu conheço várias massas molares, está na tabela periódica, as massas molares, né, as massas atômicas, desculpa, que está na tabela, eu posso utilizar, então, fazer o cálculo das massas molares, e a partir da quantidade em mol, eu vou nas relações estequiométricas. A segunda reação, está aqui a reação, ó, 1 mol de oxigênio formam 2 mols de SO3. 20 quilomol não é 20.000 mols? Mas vou continuar trabalhando com quilomol. Você pode falar que 1 mol está para 2 e 1 quilomol está para 2 quilomol. Então, vocês observam que é a metade. Fazendo esse cálculo aqui, então, eu sei que 1 quilomol de oxigênio está para 2 quilomol de dióxido de enxofre. Os 20 quilomols, que é a quantidade que ele quer, está para 10 quilomols de oxigênio. Agora você tem a quantidade em mol do oxigênio. Usa a massa molar dele. Ah, eu sei que a massa molar dele é 1 mol, dá para 32 gramas. Ou 32 gramas por mol, né? Vamos escrever assim, a massa do oxigênio. 32 gramas por mol. Eu posso falar, então, que a massa molar do oxigênio também é 32 quilogramas por quilomol, certo? Então, se você pega 10 quilomol de oxigênio, 1 quilomol tem 32 quilos, 10 quilomol só pode ter 320 quilos, que é o mesmo resultado que a gente obteve nessa conta aqui, ó, 320 quilos de oxigênio por hora. Então, gente, ó, duas formas de fazer diferente, mas no fim das contas você está fazendo o mesmo cálculo, né? Você está usando as massas molares para fazer essa conversão de mol para massa. Então, se você tem a massa e quer achar o número de mols, você usa a massa molar. Isso também é válido para as vazões, né? Como a gente já fez anteriormente, certo? Espero que tenham relembrado essa questão dessa estequiometria. Desculpa se eu dei uma acelerada aí para a gente ver a outra forma, porque para a videoaula não ficar tão longa assim. Mas aí na próxima videoaula a gente vai trabalhar então outros conceitos de estequiometria antes de entrar nesses balanços de massa propriamente dito, que é basicamente aplicar a estequiometria ao balanço de massa. Gente, obrigado e bons estudos para vocês.